Olá, amigos do nosso Tempo com Deus, seja muito bem-vindo. Eu hoje quero falar um pouquinho com você sobre religião. O assunto é quente. O assunto pode fazer com que, inclusive, amizades, de repente, sejam até abaladas, de repente, como se trata da forma como se trata o assunto. Enquanto tu pensa 5 segundinhos aí, eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal e acompanhar também outras programações que temos, estudos bíblicos, e 14 em 14 dias ou 2 vezes ao mês também temos uma live dos nossos cultos aqui na MEUC em Pomerode. Ninguém duvida de que a gente é um povo religioso enquanto brasileiros que somos. As manifestações religiosas entre nós, elas são variadas. Por exemplo, muitos atletas no campo de jogo, quando fazem um gol, no caso do futebol, ou outras atividades, quando vão iniciar a sua atividade, eles fazem um sinal da cruz, ou eles fazem alguma coisa, levantam as mãos para os céus. É um nítido gesto de um certo respeito, um certo temor religioso. Também, se a gente olha para a cultura que nos rodeia, tem muitos elementos religiosos ali que estão misturados e miscuídos em nossa cultura. Quando olhamos para as nossas ruas que levam nomes de santos ou de datas comemorativas do calendário cristão, nome de bairro, de cidade, de estado inclusive, nós temos um estado que chama Espírito Santo, né? E quantos estados levam o nome de São ou de Santo? Ou seja, a questão da religiosidade, ela faz parte do nosso ser brasileiro muito mais mesmo do que a gente imagina ou do que talvez a gente admitiria. Sabe que na nossa vida, enquanto isso também a religião forjou isso em nós, nós temos uma coisa mais ou menos assim. A maioria das pessoas tem uma espécie de tabela imaginária. Tem as coisas boas, que a gente sabe que são boas e a gente procura fazê-las, e a gente também tem coisas que a gente sabe que são erradas, que a gente não queria ter feito, mas acabou fazendo. E nesse nosso imaginário é assim que a gente pensa, a gente acha que as coisas boas que a gente fez, elas compensam, elas equilibram a balança e elas compensam as coisas erradas que a gente fez. Bom, é um conceito, é uma ideia, mas assim, vamos ver o que Deus na sua palavra, vamos pensar um pouquinho o que é que Deus tem a nos dizer sobre esse texto aí, ou sobre essa ideia, sobre essa realidade. Eu quero pegar 2 textos bíblicos e dar um fechamento em cima disso. O primeiro desses textos é Evangelho de João, capítulo 3. Nesse texto conta a história de um homem chamado Nicodemos. O Nicodemos era um homem profundamente, absolutamente religioso. E a Bíblia diz que ele veio de noite, às escondidas, no escuro, falar com Jesus, perguntando acerca da vida eterna, acerca do reino dos céus. Ou seja, se a simples religiosidade resolvesse o problema, o Nicodemos não teria entrado em parafuso, não teria procurado Jesus, porque a percepção de que a religião deixava na vida dele um vácuo, uma lacuna, essa percepção cai à vista, está ali, é visível no comportamento do Nicodemos. Ou seja, aquela tabela imaginária de que coisas boas compensam coisas ruins, não funcionou com o Nicodemos. Um outro exemplo que nós temos é do apóstolo Paulo. No livro bíblico, na carta aos Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 5, o apóstolo Paulo faz um mini resumo da sua vida. E ele diz que ele era um judeu zeloso e fervoroso ao extremo. Mas ele vai dizer também no verso 8, que toda a sua religiosidade, aí tem uma palavra dura,
que o próprio Paulo usa, e por isso a gente tem a liberdade, aliás, deve usar inclusive, o Paulo vai dizer que toda a sua religiosidade em comparação com a grandeza de Cristo e o conhecimento de Cristo era tanto quanto estrume. Está na Bíblia, está escrito ali, ou seja, a intenção da religião em comparação com a grandeza e a excelência de Jesus e da sua obra na cruz, aquilo que a religião é tanto quanto esterco, só serve para alguma finalidade muito, muito limitada, muito pequena. Ou seja, amigo, tire as conclusões você mesmo. E aí eu poderia usar exemplos e mais exemplos bíblicos, o tempo não nos permite isso. Mas dá uma olhada na Bíblia e faça você mesmo esse exercício para descobrires o que a religião me dá e o que Jesus me oferece. E que Deus te abençoe.